Certo, estamos ao vivo aí, garoto. Então, você falou que lá nesse episódio aí teve algumas diferenças, aí a gente vai transmitir para o pessoal sem spoiler. Não, com spoiler, desculpa, Com spoiler. mas não, vai ter spoiler, né? Mas aí você comenta aquilo lá que você falou para mim num privado, né? Que aquele assunto lá, né? Se comentar agora vai quebrar a surpresa. Mas das diferenças que você viu na obra original e na obra que a série da Amazon está transmitindo para a gente, né? Mas qual que é a sua expectativa aí? Você Bom, acha boa que tarde a vai dar todos. bom? Eu sou o Rafael, do canal Anime-se Apresentações. Calma aí, Bom, eu. mister. Você já vai se apresentar pro pessoal? Se for, a ah, gente já inicia já. Se for, a gente já inicia, bom, então. a primeira coisa, né, que eu queria Espera aí, comentar sobre. só um minutinho, então. A gente vai iniciar, então, oficial. Já vamos encerrar o papinho off aqui. Já vamos iniciar o comentário oficial. Então, só um minutinho que eu já inicio aqui. Só um minuto, só depois da vinheta aí. Falou! Aê! Aê, Agora sim, depois da vinheta, agora é oficial, né? Então já vai aí. Qual é a sua expectativa para essa série? Se apresenta aí pro pessoal aí. bom, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Aguiar, do canal Anime-se Apresentações. É um canal de aulas de cultura pop, que nós trazemos quadrinhos e filmes, séries e assuntos diferenciados, né? Bom, hoje, como a gente está falando da série Anéis de Poder da Amazon, e a gente acabou de ler O Hobbit, Senhor dos Anéis, deu para reparar algumas diferenças e semelhanças, principalmente nesse capítulo 4, agora que até agora tem sido o melhor capítulo da série até o momento, né? Porque trouxe uma referência que a maioria dos fãs estavam esperando, que é a aparição lá do personagem Tom Bombadil, que é o personagem, diria que é o mais misterioso aí do Senhor dos Anéis, né? Porque ninguém sabe exatamente o que ele é, né? Mas hoje, pegando a leitura novamente do livro Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, para fazer uma procura lá no livro para saber o que ele é, na verdade, tem uma pergunta lá do Frodo, no episódio onde o Frodo passa, né, pela Floresta Velha, onde mora lá o Tom Bombadil, e os 4 hobbits estavam passando por lá, quando de repente eles são surpreendidos por um salgueiro, que é uma árvore que tem vida, mas ela tem como uma vida de humano, assim, ela consegue se comunicar com as outras árvores e ela domina ali sobre a floresta, né? Ela é uma criatura que sobreviveu a incêndios e a derrubada de árvores, é como se fosse uma barbárvore que apareceu lá no capítulo 4, né? Uma árvore que sobreviveu a várias eras e elas são meio que protetoras ali da floresta das outras árvores, né? Então essa árvore ela captura os 2 hobbits lá, o Pippin e o Merry, que são amigos do Frodo, né, no capítulo, e ela abre uma fenda e captura esses 2 hobbits. Já na série eles modificaram isso, a árvore captura o estranho lá, né? Ela abre uma fenda e captura o estranho. E aí, do nada aparece quem? O Tom Bombadil cantando aquelas canções, né? É, ele canta Bambalalão, Badala Carrilhão, e ele canta também na série, né? Os fãs vão reparar essa semelhança. Ele canta, sussurra a música, e aí ele vai lá e dá uma cantadinha no pé do ouvido do salgueiro, da árvore, e o salgueiro liberta o, o Merry e o Pippin. E na série ele também vai fazer isso, só que com o Ele canta o quê? estranho. Oi? Ele canta o quê? Bom balalão? Bambalalão, badala, carrilhão.
Achei que era a música brasileira lá, vamos balalão, Até senhor. separei aqui, tem uma música brasileira que fala Bambalalão, né? Eu até separei aqui o Hein? trecho da canção dele, que ele canta no livro, que é assim. Ó, o É, Rogério falou que a nossa foto tá parecendo 3x4. é, então, Parece um pouco mesmo. É no o nosso livro ele layout. fala, né? Ele fala bimbão, balalão, badala, carrilhão, badala ali, salta aqui debaixo do chorão. Bom tom, alegre tom, bombadil bom. Isso que ele canta lá no livro, aqui nesse livro, Senhor dos Anéis, né? Que é a Sociedade do Anel. No filme, ele canta mais ou menos a mesma coisa, ele muda uma palavrinha ou outra na série, né? Ele canta, só que lá ele canta sussurrando, né? Na série. Enquanto no livro ele vem cantando e saltitando pela floresta. Ele aparece do nada. Como se ele fosse uma espécie de entidade da floresta que ouviu o chamado dos hobbits quando eles estavam em perigo. É isso lá no livro. E no livro explica muito bem sobre a origem do Tom Bombadil. Né? Lá na página 199 do livro, o Frodo faz a pergunta. Eles vão para a casa do Tom Bombadil, né? Depois de serem salvos. E aí o Frodo fica curioso, né? E pergunta, né? Ele fitou com um olhar de interrogação e perguntou, né? Para a mulher do Tom Bombadil, que também é outra que só apareceu a voz dela até agora na série, né? Que é a Fruta Douro. Ele pergunta a ela, quem é Tom Bombadil? E ela responde, né? Ele é um mestre do bosque, da água e da colina, né? Um mestre do bosque, da água e da colina. Ou seja, a série deu a entender que ele tem poder sobre as criaturas da natureza, né? Do bosque, da colina e da água, né? Então, ele é misterioso. Alguns dizem que ele é um Valar, outros dizem que ele é um Maiar, outros discordam, né? Criam várias teorias e falam que ele não é nem Valar, nem Maiar, nem homem, nem elfo. Ele é a criatura mais velha da Terra-média, ou seja, quando o primeiro elfo chegou lá na Terra-média, ele já estava lá. Então, fazendo uma interpretação assim bem assim tranquila, ele é como se fosse a personificação da natureza. Ou seja, quando todos os seres vivos chegaram à natureza, os seres vivos, no caso, as criaturas, né, da Terra-média Natureza. chegaram, a natureza já estava lá, ou seja, a personificação da natureza, que é o Tom Bombadil. Então ele viu No, tudo acontecer, né? no episódio passado, a gente falou sobre o Sauron, né? Que a gente estava com uma convidada especial aqui, a Andressa, né? E a gente falou que os elfos, eles são muito inteligentes, são velhos. E no episódio passado deu uma impressão que o elfo, aquele ferreiro que fez o anel, que ele foi enganado muito fácil, né? Por ele ser É, tão velho. Só sim, que aí eu argumentei, né? No caso, no episódio passado, eu argumentei que o Sauron ele é muito mais velho de qualquer existência de elfo. Então, sim, no sim. caso, se for em questão de malícia, em questão de enganar, ludibriar, há 1000 anos não é nada para o Sauron. Então, se Não você é. está falando do Tom Bobadil, que ele é um dos mais velhos da Terra-média, a gente também tem que levar em consideração que o Sauron também é um dos mais velhos da obra, tirando os anteriores a ele, né? Principalmente ao líder dele que foi derrotado, Sim. e enfim. Então, a gente tem que ver essas questões também. Agora, uma coisa que me deixa muito assim, eu estou curioso para saber, mas é esse mistério, né, sobre O o estranho. Gandalf. É O um estranho, né? estranho. O A gente estranho, quem fala, é o estranho? Quem vocês acham que é o estranho? Eu tenho minha teoria. Quem que você acha que é o pseudo, estranho? tá escancarado que é o pseudo Gandalf. É o pseudo Dá a Gandalf. entender, dá a entender que é o Gandalf, mas qual é a sua teoria? Qual é a sua pista? Qual é o seu argumento para dizer que é o Gandalf?
Não, no episódio passado já mostrou lá aquela cena do cajado, ele olhando pro cajado, o cajado olhando para ele, se não orando. Pô, quem é o cara? Quem é Que usa o o mago do cajado. cajado? É o É, Gandalf. é. Além disso, ele tem encontrado com o Tom Bobadil agora, já é mais uma evidência que pode ser ele. Eu estava falando assim que pela aparência dele, ele cairia muito mais como aquelas árvores lá que tinha face, né? Ele parece aquelas árvores que tinha rosto lá, As que barbárvores, né? As isso, barbárvores. que ajudou a ganhar a guerra lá, ajudou o Frodo tal, assim. Sim, Só que, sim, assim, elas já apareceram nesse episódio, então não tem sim. sentido uma coisa tem a ver com a outra. Ele é Sim, o Gandalf. mas no livro Senhor dos Anéis, o Sociedade do Anel, o Gandalf não interage com Tom Bombadil. O Gandalf ele aparece somente no início da obra, chegando lá na casa do Frodo, né? Onde o Bilbo está dando uma festa de 111 anos. E aí o Bilbo, cansado e velho, passa o anel pro Frodo, porque o Bilbo já não aguenta mais, né? O anel e tal, ele quer tirar umas férias, ele quer. Na verdade, eu acredito que ele queira mesmo é morrer, porque ele já tá. Ele sente que o corpo tá jovem, só que o corpo tá jovem só de aparência, na verdade, né? Porque a velhice já está cansando ele, né? O anel dá essa impressão que ele tá jovem, mas ele continua sendo um velho. E aí o Bilbo passa o anel pro Frodo e o Frodo começa a sua aventura lá no condado. Quando ele sai do condado, ele já entra na Floresta Velha, né? Que é o primeiro lugar, assim, da obra onde ele passa. E lá na Floresta Velha, lá mora o Tom Bombadil. E lá eles passam pelo primeiro sufoco, que é o salgueiro, que é aquela árvore lá que abre uma fenda e traga os dois amigos do Frodo, né? E o Tom Inclusive, Bombadil né, não. esse cenário que você está falando é o mesmo cenário que apareceu nesse episódio. Então, Que, não é muito que bem o cenário, porque no episódio parece que o Tom Bombadil tá num lugar meio desértico. Não tem floresta ali, né? Tá meio montanha, meio deserto. Então já deu uma mudada aí no cenário da obra original. Na obra original, onde que o Tom Bombadil mora? Ele mora na encosta das Colinas Tumulares, né? Na encosta onde tem a Floresta Velha, entre a Floresta Velha e as Colinas Tumulares. É bem na fronteira entre a Floresta Velha e as Colinas Tumulares. E o Tom Bombadil, na obra, não interage com Gandalf. O Gandalf simplesmente vai lá, passa a mensagem para o Frodo, o que ele tem que fazer, né? Levar esse anel para ser destruído e tal. Ele tem uma aventura grande, tem que ir até Valfenda. No meio desse caminho para Valfenda, ele vai ser perseguido pelos Nazgûl. Inclusive, na série ainda não apareceu os Nazgûl, que são os homens, os reis que vão ter aquele anel, né? Os reis que vão usar aquele anel feito para os homens, os 9 anéis, né? Que são feitos lá pelo Celebrimbor. Só que os homens, como eles têm uma estrutura assim mais fraca, vamos dizer assim, de cair em tentação e de cair em corrupção, desgraça e corrupção, sim. eles vão usar esse anel, vão ficar velhos, e de tanto usar o anel, eles vão se tornando invisíveis, invisíveis, até que eles se tornam espectros, né, do anel. Se tornam servos de Sauron, né? Que são os famosos Nazgûl, os espectros do anel, né? E esses espectros do anel, os 9, vão perseguir o Frodo pelo caminho até chegar em Valfenda, né? Vai ser a principal parte do livro, a mais emocionante, que é você estar sempre fugindo dos Nazgûl, sempre com aquele medo dos Nazgûl te acharem, né? Então Ó, essa parte ó, Rafa, do livro é a mais legal. eu vou fazer um comentário aqui, só para a gente continuar. Que o Ah, Rogério comentou aqui, tá falando que a gente está misturando as coisas, que o Tom Bombadil não é o mesmo do Senhor dos Anéis. E sim, a gente não estava falando que
não está se referindo ao mesmo no sentido de a gente não está falando sobre a série de Senhor dos Anéis. Mas você acha que é outro Tom Bombadil? Não, Vamos ler os comentários aqui, só para depois voltar para o nosso assunto aqui. Vou começar aqui pelo Jonathan, que começou a... Episódio 4 está em 2 ou 1. Salva ou não salva? Valeu, Decepções do Poder. Jonathan é hate aqui, né? Boa tarde, rapaziada. Não pude estar presente, mas semana que vem estarei de volta para mandar bala e hate na série. Aí tem aqui, ó. Para ser hate, Jonathan, diz o Rogério Projetti. Boa tarde, Rogério Projetti. Caras sabe de nada do Legendário e já são hate. Tá vendo aí, Jonathan? Que adianta? Você tá levando hate aí, ó. Tom Bobadil existe antes da criação. Não esquece de deixar o like. Aqui, ó. Eita lasqueira. Gente, eu só vou ler os comentários mais importantes aqui, que tem a ver com o nosso assunto, senão a gente vai acabar atrasando um pouquinho. Mas olha, o bicho tá pegando aqui no PV. Gandalf falava dos magos azuis, tinham poderes sobre o clima. Pode ser, João, mas não se esqueça que nos contos inacabados há uma passagem que o Gandalf tinha acabado de chegar em uma missão, Então pode ser sim o Gandalf. Ele está falando sobre aquilo que a gente estava falando, se é o Gandalf. Né? O estranho pode ser o Gandalf. Dá a entender que é o Gandalf, eu tenho minha teoria, por quê? Ele tem uma amizade muito estreita lá com os Pepeludo, que são os hobbits, né? E na série, né, os hobbits ali deu para entender também que tem mais de uma espécie de hobbit, né? Na obra do Tolkien, ele deixa claro que tem três, né? Tem três espécies, vamos dizer assim, de hobbit. Tem três classes de hobbits, né? Tem Mas os ele está Gradus. falando aqui, ó. O João está comentando aqui que no Guia Completo da Terra-média, fala que o Gandalf nunca foi para o leste. Ele sempre evitou ir para lá, e isso nunca foi explicado. Né? Isso mesmo, ele nunca foi para o leste. Mas o leste, a Terra do Condado fica no leste. Se você analisar aqui, ó, o mapa da Terra-média, é claro que não é o extremo leste. Você tem um mapinha aqui, ó, da Terra-média. O condado fica aqui no leste, aqui, ó, por aqui, ó, certo? Então, você pode ver que ele vai sempre ele está indo pro condado em busca de chamar um hobbit para fazer alguma coisa. Ele é o mentor da história, né? Ele sempre chama o hobbit ou o Bilbo ou o Frodo, no caso, na obra Senhor dos Anéis, ele chama o Bilbo, né, para a missão de destruir o anel. No caso ali, o da série, o estranho, ele tem uma amizade muito forte com as meninas lá, pé peludo, né? Que são uma espécie de hobbit. Elas não moram no condado, né? Porque talvez na série eles não vão mostrar o condado. E também existem várias vilas de hobbits, né? Tribos de hobbits, porque elas saíram de uma tribo, encontraram lá outra tribo de hobbit lá no deserto, né? Então, deu a entender que tem várias tribos de hobbits, várias espécies, classes de hobbits, né? Talvez o nome Hobbit vai vir depois, né? Eu acho que eles vão tentar explicar isso aí. Nenhuma suposta união de tribos, né? De pés peludos. E aí, sei lá, se vai ter a ver com essa menina aí e tal, mas Você viu que a menina, quando ela chegou lá na terra do menininho lá, ela falou, nossa, eles cavam tocas, porque a tribo dela não vive em toca. E a tribo dos hobbits mesmo, lá do condado, eles vivem em tocas cavadas na montanha. Então, aquela tribo nova que ela encontrou lá já é uma tribo mais parecida com a galera do condado. Original. Até porque o Tom Bombadil vive próximo do condado na obra, né? Então, dá a entender que ali, aquele lugar seco,
lá na frente vai se tornar aquele lugar bonito, que parece uma fazenda, cheia de tocas de hobbits, né? Então, dá a entender que aquela tribo ali é a tribo que vai dar origem ao condado, né? Aquela tribo que cava tocas, né? Diferente da tribo da menina que faz as casas na floresta, né? Então, que se esconde na floresta, né? Então, Mas falando nisso, eu não lembro de ter visto outros hobbits no Senhor dos Anéis, além dos originais. Tem? tem só a galera do condado só, no livro Senhor dos Anéis, né? Nos outros livros aparece, né? Ele fala que tem 3 classes de hobbits. Tem os hobbits pescadores, né? Que é aquela tribo do Sméagol, que é onde, que é que são os grados, eu acho. E tem uma outra também de hobbits, que é mais da floresta. Floresta, pescador e o do condado, que vive em toca. São 3, né? E só que elas meio que vivem em lugares separados. Na obra aqui aparecem algumas famílias de hobbits, né? Os Brandenburgo, tem hobbits que vivem mais próximos dos humanos, né? Aqui tem uma cidade aqui que tem uma forte conexão entre os hobbits e os humanos, né? É em Bri, né? É na onde eles param lá naquela estalagem lá na cidade de Bri. Lá naquela cidade, os hobbits convivem com os humanos, né? Eles têm lá as suas tocas, né? Então, não tem só os O, hobbits do condado, tem o hobbits por João outras Gabriel, partes da Terra-média, né? o João Gabriel comentou aqui, Mister, Hum. que o condado é mais ou menos aquela região que os elfos estão, em Eriador. E, Eriador. e o Rogério Projetti falou assim, gente, não o condado, ainda não existe nessa Ainda não era. existe, não existe o Sim, condado. não existe, mas assim, a gente está falando, tudo que a gente está falando aqui é fazendo uma ligação com a No última obra livro, do Senhor dos Anéis, porque é, assim, se Anéis do Poder é o início, Senhor dos Anéis é o fim. Então a gente está falando uma ligação entre uma obra e outra, porque a gente está querendo tentar desvendar algumas conexões que tem a ver, né, com, com a obra original, porque teve muita coisa que foi alterado nessa série, né? e adaptado. E por isso que a gente está fazendo essas comparações, né? Tá comentando aqui, porque E às vezes o pessoal não acompanhou a gente no início da live e não viu a gente falando que a gente ia fazer essas comparações. Mas é isso, senhor Rogério o, Projetti. o condado, ele fica em Eriador, que é a terra maior, né? Como se fosse um estado, né? E a Isso. Floresta Velha também fica ao lado do condado. E também as Colinas Tumulares, que é aquele lugar onde tem aqueles espectros, O aqueles Rogério falou que assim, ó, fantasmas. os hobbits de Bri já são de outra tribo. Isso mesmo, são outra É isso tribo de aí. hobbits. Então, são Então, 3 tribos de hobbits, pelo que eu bem me lembro, né? Então, eles não mas vivem somente no condado, eles vivem espalhados em outros lugares, né? Da Terra-média. no É, caso, eu perguntei porque assim, os hobbits, eles aparecem tanto no Senhor dos Anéis, eles também aparecem no próprio filme deles, né? Os hobbits. E nos hobbits, o filme lá, eles focam mais nos anões do que nos hobbits. Quer dizer, foca nos hobbits, mas assim, é mais por causa do Bilbo Bolseiro e assim por diante. Só que nos filmes do Hobbit, no filme, né, dos 3 aqui fala dos Hobbits, também eu não sei, não consigo me lembrar se fala de outras tribos de Hobbits, né, fora a no livro principal. só cita por cima, na verdade. Os livros que vão tratar dessa questão da genealogia, da onde veio cada espécie, na verdade, é o Silmarillion, né? Que é como se fosse um livro que trata da origem, né? De tudo, né? Do mundo, de Arda, da Terra-média, né?
planeta, que se chama Arda, né? E do continente, que se chama Terra-média, né? Então, sim. o livro Silmarillion que trata de tudo isso. E nos outros livros também, né? Mas no Hobbit e no Senhor dos Anéis foca mais na aventura dos hobbits, no caso Frodo e o Bilbo, né? Nas suas missões, que são diferentes. A missão do Bilbo é acompanhar os anões até lá, a terra lá da Montanha Solitária, onde o dragão, né? Isso conta na série. Os dragões acabam, né, com o tesouro dos anões, porque os anões usam o anel. Então, aqueles anéis que não foram recuperados pelo Sauron, os dragões tomaram conta. E um dos dragões é aquele que invade lá a terra lá dos anões, lá perto da cidade do lago, e acaba com aquela tribo de anãos sobrevivendo somente aqueles 13 que vão tentar recuperar, né, a sua joia, seu poder lá, né? Já esse outro reino de anão que apareceu agora na série, que é o reino de Khazad-dûm, que é chamado pelos anões de Khazad-dûm. Mas no livro esse reino tem outro nome, é Moriá, né? Na língua Moria. élfica. São os portões de Moria, né? Moriá, onde o Frodo tem que passar na obra, é um dos caminhos para chegar do outro lado, onde fica a Galadriel, né? Em Lórien. Então é um dos poucos caminhos que eles têm para chegar lá em Lórien é passar pelos portões de Moriá, que é lá onde o Gandalf enfrenta, né, o temido o temido Balrog, que inclusive na série já deu a entender que esse Balrog vai despertar embaixo de Khazad-dûm, que é Moriá, que é onde é o reino dos anões. Então o Balrog está despertando agora na série. No livro ele já está lá, né, lá embaixo. Eles vão Ele vai enfrentar o Balrog lá e vai ter uma batalha bem acirrada. Ele vai derrubar o Balrog lá do penhasco e o Balrog vai se enrolar nele e cair junto com ele. Então dá a entender que o Gandalf Sim. morre, né? Mas não morre, ele deixa de No ser o filme Mago do Senhor dos Cinzento, Anéis. revive como um Mago Branco, né? No Por filme do conta Senhor dos Anéis, né? no, no filme e no Recapitulando. livro também, no livro. O livro conta essa parte. E E aí, também lá, o Anéis na do Poder, série, sabe? na série, sabe- por conta de ser a segunda era, né? O livro Uhum. Senhor dos Anéis, esse livro aqui, ó, já é terceira era. Então o Balrog já despertou, já tá lá embaixo dos portões de Moria, lá no profundo das montanhas. Na terceira era ele já acordou. Agora na série ele tá acordando, deu a entender que ele vai aparecer logo logo o Balrog lá O embaixo, né? Na Rogério montanha. Projetti aqui comentou que a série aqui, ó, se passa 3.000 anos antes do Senhor dos Anéis. Então, 3.000 anos é um tempo virado no Jiraya, né? Então, mas 3.000 anos antes, o ser espiritual Balrog pode acordar 3.000 anos antes tranquilamente lá, né? Porque o mal tá renascendo na Terra-média e o Balrog vai acordar lá, vai Para acabar a ser luz. sincero, para ser sincero, Mister, esse Sauron aí tá tão fraquinho, cara, que até como que esses bichos estão acordando tá sendo um mistério. Então, Porque tá renascendo criaturas que já estavam meio mortas, assim, tipo aquelas criaturas tumulares lá, no livro, elas vão enfrentar, vai ser o segundo desafio do Frodo, né, no livro. O primeiro desafio vai ser a árvore, o salgueiro, que eles vão ser salvos, o Merry e o Pippin vão ser salvos pelo Tom Bombadil. Depois eles continuam, entram na colina tumular, onde tem aquelas criaturas, e aí o Tom Bombadil vai salvá-los de novo, pela segunda vez, né, das criaturas tumulares. E depois ele vai voltar para a casa dele e eles vão continuar a jornada. Já na série mas já deu uma modificada, porque quem é que vai enfrentar as criaturas tumulares na série? É, a modificou Galadriel, porque não. é a Galadriel e os elfos que vão enfrentar as criaturas tumulares, né? Então, a única forma de vencê-las é com a espada lá
que é a espada que criou aquelas criaturas lá, né? A própria espada até aí foi coerente, né? A série, ela é, tá se conversando direito, assim, com a tá história dos sendo bem. livros, né? É que o livro do Senhor dos Anéis, igual o menino aí, o rapaz, como que é o nome dele? Perguntou, ele falou que é 3.000 anos depois. Então, É aquelas o Rogério criaturas Projeto. tumulares, elas já estavam lá, né? E continuaram lá. Parece que nada mata aquelas criaturas, só adormece, depois volta, né? Ah, quando alguém passa por lá, elas voltam à vida, né? Ou elas não morrem, né? Na verdade. Eles são pseudo-zumbis também, porque Sim. os bichos nem comem carne. É. Eles são Então, estranhos, esses bichos aí. Mas, assim, é um episódio que, assim, eu achei legal, né? Tá sendo, entre aspas, o melhor episódio dessa temporada. E tem muito a evoluir. Concordo com o Rogério quando ele falou pro Jonathan: silêncio, Jonathan, você tá sendo um hate aqui. Né? Porque é, o Jonathan Aziel tá sem esperança nenhuma para essa série. E eu também não o culpo, né? Porque a primeira a temporada primeira foi fraca, foi foi fraca. muito fraquinha, né? E Perdeu essa muito segunda. tempo explicando quem eram os personagens. Depois explicou tanto quem era aquela menina lá da vila, né? Depois matou ela agora na segunda temporada, ou seja, jogou fora um personagem que eles gastaram muito tempo Explicando, presos nele, né? dando Dando protagonismo. protagonismo a personagem que eles iriam matar logo em seguida. Então, é, eu acho que eles deviam investir mais naquele elfo, né? Aquele elfo guerreiro, né? As cenas de ação dele são muito boas, né? Eles tinham que investir mais nele, dar protagonismo e também tirar um pouco do protagonismo da Galadriel, né? Porque ela assim, meio sem sal, você não acha? Ela é bem diferente da obra do Senhor dos Anéis, porque na obra aqui ela vive em Lothlórien, né? Ela já é mais velha, já está na terceira era, já é uma Galadriel mais sábia, mais intimista, mais assim. Ela não quer saber de luta, de batalha, de pegar em espada. Totalmente diferente da Galadriel da série, que é uma Galadriel mais jovem, mais guerreira, quer sempre ser a líder, quer sempre estar na frente do combate. E aqui no livro ela nada disso, ela vive lá em Lothlórien. Lothlórien é uma floresta toda linda, maravilhosa, iluminada, né? Por que, que é iluminada? Porque ela usa o anel da água, que é um dos 3 anéis do poder. Inclusive, isso daí ficou bem legal também na série, né? Porque diz que o anel da água fica com a Galadriel, tá igualzinho. O anel do fogo fica com Cirlan, que é aquele outro elfo, né? E aquele elfo mais antigo, né? Que o Elrond confia. Sim, sim. E o anel do vento fica com o rei Gil-galad, né? É Mas o lá Alto na Rei. frente o Gil-galad vai bater as botas, né? O Gil-galad Ah, vai bater as botas e o, tadinho. o anel vai acabar passando ao Elrond. E o anel do Cirlan, que é o do fogo, lá na frente, o anel vai ser passado para quem? Para quem? Para quem? Para o Gandalf. Então vai ficar É, um anel com Gandalf, o do fogo, um anel com a Galadriel, da água, e o anel do ar, que é o que está lá na mão do Gil-galad, vai passar para o Elrond, né? sim. O Elrond vive em Valfenda, né? A Galadriel vai ter um reino próprio dela, que é Lothlórien, que é uma floresta toda iluminada. E o Gandalf é meio que um andarilho, igual na série. Eu tô achando que esse estranho é o Gandalf, que ele é andarilho. Ele vive para lá e para Cara, cá no ó, livro e também na só série não, ele não para num lugar. Ele fica para lá e para só não cá, é que o nem um mesmo, andarilho. ó, só não é o mesmo ator, não é o Magneto. Mas eu acho que é ele, tenho certeza. No final a gente faz um outro podcast tirando essa dúvida cruel se ele é o Gandalf ou não. Mas tá Quem muito achar que ele escancarado. é o Gandalf, comenta aqui nos comentários. O estranho é o Gandalf. Se achar que não, também argumente por que que não. Tem mais pistas a favor do que contra, né?
fato dele ser Você amiguinho disse dos que hobbits, de ter o cajado lá, ter você magia. falou, você falou que esse andarilho aí, ele caiu, certo? Ele Ele caiu caiu do céu e, lá. Ele claro, é a um gente está Maier, falando, ele caiu do céu igual um Maier. Ele veio para a Terra-média para quê? Para ajudar o combate ao mal, ao Sauron. E o Gandalf tem esse papel na obra também, na ajuda, né, dos homens e dos elfos no combate ao mal. Então, ele forma depois a Sociedade do Anel, juntamente com um homem, um anão, um hobbit, os 4 hobbits, né? A Sociedade do Anel é formada por 9 integrantes, na verdade, né? Tem o rei, né? O rei que se tornará rei dos homens lá. E o tem Rogério mais falou que todos os magos são andarilhos, menos os Radagast. Saruman. O Saruman tem a Torre Branca lá, ele não sai de lá, né? Ele É, ele fica só na Torre Branca. só não é andarilho porque se aposentou, pô. Tirando isso, é que nem aquele mago da série, aquele que fica só naquela, naquela torre lá, que eu É. esqueci o nome dele, daquele mago lá malvadão, sem ser o andarilho, o outro. O que mandou Tem os guerreiros pegar as meninas lá. sim, esse mago da série, quem que ele é? Ele é um mago sombrio. É o Mago Mago, Sombrio. mago sombrio. Ele no livro, ele não aparece no livro Senhor dos Anéis, não. O Mago Sombrio não aparece, né? Pelo menos no Sociedade do Anel, ele não aparece. Eu tô lendo agora as Duas Torres, né? Para ver se aparece esse Mago Sombrio, mas eu acredito que não. Pelo filme que eu assisti também, ele não vai aparecer. Acho que o Então, Mago pode ser que ele Sombrio, tenha. ele aparece em livros dos Contos Inacabados ou algum outro livro aí que veio Talvez antes ele da foi Terceira Era. derrotado, né? Hã? Talvez ele foi derrotado agora, nesse filme aí, nessa Então, série. Desculpa, esse Mago do Anéis do Sombrio, ele é Poder. da Segunda Era, né? Então, ele Pode não ser que aparece eles. no Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis já é Terceira Era. Então, ele já Sim. foi derrotado lá atrás. Então, Então, pode ser para que a seja série isso aí. funciona, pra série funciona bem, porque a série está na Segunda Era, né? Então, é personagem novo que a gente não viu no filme do Senhor dos Anéis também, né? Bom, a gente já falou aqui, por exemplo, sobre a entrada da Galadriel naquela floresta, por sugestão do anel, e parece que ela está confiando no anel. Não se sabe ainda se Se o esse anel anel está é. sob o poder de Sauron. Não se sabe ainda se o anel ainda ele já é uma má influência e manipula ela para o lado do Sauron, ou se o anel de fato está fazendo aquilo que ela está falando, que o anel está dando dicas positivas para ela. Não se sabe ainda, mas a Eu gente acho que o sabe anel que está dando dicas positivas, e eu tenho minha teoria. Por quê? No Senhor dos Anéis, a única coisa que segura a Terra-média ainda não entrar totalmente na escuridão é o fato de ter 3 anéis poderosos que ainda não estão sendo controlados pelo Sauron, que são os sim, 3 sim, anéis do poder. Se não sim, fossem esses 3 anéis do poder dos elfos, a Terra-média já tinha caído em desgraça total já. ruins, né? Porque pode perceber que quando ela usou aquele anel, a Terra estava morrendo, estava entrando na escuridão. Quando ela colocou o anel, que o Elrond falou, não coloca, não coloca, ela colocou o anel, a árvore lá voltou à vida e deu mais luz para a Terra-média, né? Então, É. o anel, ao meu ver, esse anel ele está ajudando ela, não atrapalhando. A Até única porque tem coisa, uma outra teoria, Mister, que são as teorias dos próprios anéis, da própria, digamos assim, o anel principal, né, que é o anel do Sauron, que ele teria o controle sobre todos os demais anéis, só que esse anel aí ainda não está sendo. um anel ainda não está sendo, não foi feito ainda, Não porque foi o plano feito, então não tem como ele. é, Não tem é como ele manipular o anel dela e nem os tem outros um três. anel. É.
ele vai fazer um anel somente quando ele já entregar os 9 anéis dos homens, né? E depois Sim. entregar os 7 anéis dos anões. Aí depois ele vai fazer um anel escondido, meio na surdina, sem o Celebrimbor saber. E aí que vai começar A única coisa que eu a espero, guerra. Mister, é que essa série não queira nos enganar, cara. Porque esse negócio da primeira temporada pega um cara que é um suposto protagonista da série, transforma ele no Sauron. Já foi uma decepção para muitas pessoas, porque aquele cara que é considerado o tal pai do, dessa série aí, o pai, né? Que todos digamos assim, as criaturas que foram criadas, né, desde das antigas, chama ele de pai, porque ele praticamente libertou esse pessoal digamos assim, do reinaldo do Sauron, né? Porque depois que É o o Adar, líder. né? O Adar, você tá falando do Adar. Isso, porque Que a assim, gente depois que o achou que o Sauron. Adar fosse o Sauron, né? Porque ele tinha essa pegada vilanesca É, de Sauron. e E a aí, gente e foi aí ele falou, enganado. e a gente foi enganar. Tudo bem ser enganado, assim. É legal quando tem um plot twist que impressiona. Mas pegar um cara que não tem manifestação facial nenhuma para ser um vilão que Sim, a mas série essa é a ideia, porque o Sauron é o mestre da manipulação. Deu para entender? não, mas aí Ele não é. era, ele tinha que aparecer com um cara de bonzinho para depois Ó, virar o jogo. vou falar uma coisa que eu falei para a Andressa na live passada. O que faltou nele é quando a câmera, quando não tem ninguém olhando para ele, ninguém, quando tá só ele sozinho, a câmera focar no fundo do olho e depois mostrar aquele olhar malvadão. Tipo assim, eu tô manipulando tudo. Faltou Não, isso. não, não. Mas aí Faltou. daria uma pista muito clara para os telespectadores e deixaria muito previsível a obra. Eu acho Não, que cara, ele tinha mas, que fazer mas, um mas plot twist mesmo. estragou. Mas estragou, porque ninguém gostou. Ninguém Mas gostou desse cara depois, ser. mas depois, Mister, ele explica a origem dele. Eu achei legal aquela parte que ele vira o. Ele parece o Venom, uma criatura Lembra do Venom, simbionte. né? Lembra uma criatura simbionte que sai comendo barata, rato, qualquer coisa ele come para voltar à forma humana, até ele encontrar lá a mulher na estrada e conseguir voltar a ser humano de novo. Eu Ó, achei o interessante. o Achei Rogério falou: interessante. como não, Eliezer? Ele é falso e desumano desde a primeira aparição. Sim, Mas tinha que assim, ser assim mas mesmo. assim, ó, mas assim, Rogério, o que eu tô querendo dizer assim, faltou, cara. Faltou aquela personificação de vilão. Faltou aquela personificação de maldade. Porque assim, já mudou. O Sauron já transmutou, já está em outra forma. Ele agora está enganando Celebrimbor. o Telegrim, ele já está enganando ele, né? Eu não sou muito bom para falar nomes, mas eu lembro de todos os fatos. E ele já está enganando o cara lá, com aquela aparição ridícula dele no fogo, que aquela cena lá foi muito sem noção, mas tudo bem, isso aí até dá para relevar. Agora, a questão de mudou o personagem, já transfigurou, já, digamos assim, que ele é um transmorfo, né? Ele consegue. Que o Sauron é tipo um espírito, né? Ele é como se fosse um espírito que consegue Ele assume a manipular forma que ele você. quiser, de elfo, de humano, até de alguma criatura qualquer, né? Ele assume a forma que ele quiser. Agora, foi muito fraquinho, cara. Foi muito fraco. Foi muito fraco e assim, um cara seria muito melhor se a série. Eu já falei isso no episódio passado, porque assim, a gente concordou, nós três, né? Que tava eu, o Jonathan Ziel e a Andressa, que se a série mantivesse esse personagem que eles falaram que é o Sauro como um personagem protagonista da obra, seria muito melhor. Se o pai, que todos os vilões acharam, né? Não, os vilões chamavam ele de pai. Se ele fosse o Sauro, seria muito melhor. Seria muito melhor, a gente comprava muito mais a ideia, porque
tem coisas, tem plot twist que não convence, cara. Ele estraga. Vamos colocar que ele é como se fosse uma fruta, que você pega uma fruta mal, que ela tá apodrecendo, que estraga toda a fruta. Pô, tava tudo legal. Aí vem um plot twist meio que por cima ainda, que é uma coisa assim que nem é tão relevante, né? Porque se fosse relevante, a gente falaria, não, aquela cena mostrou que era o cara. Mas não. A Andressa comentou lá no episódio passado que a cena que mostrou que era ele, né? Que deu a pista que era ele, era quando ele estava nos pés do pai, né? Eu vou chamar ele de pai porque os orcs chamam ele de pai. Do Adar. Quando ele estava nos pés do pai lá, e ele deu uma risadinha, né? Mostrou o olho dele dando uma risadinha e ele tinha falado, quando eu sair daqui eu vou te matar, falou pro carcereiro, né? E depois ele controla o cachorro lá, porque ele tem um poder sobre as criaturas maléficas lá, né? Isso, tem essa cena aí. O cachorro. Tem essa cena aí. Mas essa cena, ela é a mesma coisa que... Vamos colocar, a gente pega um Naruto e o Naruto fala assim, eu vou ser o Hokage dessa vila. Você pega o Luffy fala assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser o rei dos piratas. Não tá uma cena de eu tô manipulando tudo. Não é isso, não. Ele tá depois que ele solta o cachorro lá e depois que ele pega e sai para manipular o Celebrimbor, dá a entender que ele já tá, o vilão central já tá se construindo já. Sim, Mister, é o que a série mostrou, só que ela mostrou de um jeito meio que, sei lá, jogado, entendeu? É isso. Agora, voltando um pouco, né, deixa eu ver, a gente já falou sobre a floresta, sobre a Galadriel e ela entrar lá, né, ela não está sendo manipulada por esses anéis, porque se tiver, não tem nenhuma lógica como o Sauron estaria manipulando esse anel aí. O anel está sendo bom para ela, só que o Elrond não está muito confiando naquele anel, ele acha que o anel está sendo manipulado. Mas né? o Elrond, cara, o Elrond aí já é o rei das decepções aí, porque esse Elrond não está sendo legal que nem o Elrond do livro, nem do filme. Esse Elrond está muito fraquinho. Ele só está fazendo besteira, sinceramente, né? Mas tudo bem. Agora, sobre Galadriel, né? Galadriel a gente já falou, mas assim, eu acho que ela pode melhorar, né? Ela pode, com o tempo, melhorar, mas se depender da atriz, cara, a gente já sabe como que funciona o personagem, né? Se o personagem da atriz já em uma temporada inteirinha não convenceu, você acha que, sei lá, nos 3 últimos segundos do segundo tempo vai convencer? É difícil, mas eu acredito que ela não vai ser mais a protagonista, né, cara? Eu acho que eles colocaram ela erradamente como protagonista na primeira temporada. Não vão tirar, mas ela não vai ser a protagonista, não, cara. Eu acho que o protagonista vai ser o Gandalf, que é o estranho que está se construindo ainda aos pouquinhos, né? Cara, assim, ó, primeiro, o protagonismo falho, na minha opinião. Não dá para saber quem é o protagonista ainda, cara. Por isso que tá chato. Então, por exemplo, vamos colocar protagonismo de tempo de tela. Protagonismo meio chato, meio sem sal, sem açúcar, na minha opinião. Não é ela. Eu ainda dou uns créditos para ela, por mais que assim o personagem é meio sem sal, sem açúcar, mas tá fazendo alguma coisa. Mas, por exemplo, aquela menina do pé peludo, pô, mano, o Frodo já era chato pra caramba, sinceramente, chato pra caramba. O moleque só faz besteira. Eu não gosto muito do Frodo, para ser sincero. É diferente do Harry Potter, né? Que quando a gente olha para o Harry Potter, a gente fala, caramba, o Harry Potter é legal. O Frodo, não sei, eu não consigo gostar. O Frodo é sem sal, é fraco. Ele não tem... mas até o Sam, né? O amigo do Frodo é mais legal que ele. Se não fosse o Sam, o Frodo tinha morrido 500 vezes. Agora, por exemplo, daria um bom Hobbit. Agora você pega essa menina aí que está sendo a protagonista dos Hobbits, cara, que menina sem graça também. Até a gordinha. Eles parece que eles copiaram e colaram o plot. A Papoula.
A Papoula, né? Seria o Sam. Ela tá no papel de Sam, a Papoula, e a outra, que é a principal, a Lili. Como que é o nome dela? Lili, Ó, o não. Rogério falou aqui, ó, que escalaram um Harold cearense, cabeça chata. Ficou parecendo um cearense, o Elrod. Mas, assim, tipo... Não, ó, eu vou ser sincero, não é que eu O que não tô salva, gostando do o que cara. salva é o Erondir, né? O Erondir, que é o elfo guerreiro, que salva, né? Que O as cenas Elfo dele são Negro, as melhores. o Elfo Negro é muito da hora, eu gosto dele. O que salva é ele, porque Eu gosto do... é, tem O Isildur ainda é jovem ainda. O o velho, Isildur, o Perdido, eu gosto dele, desse pseudo Gandalf. Ele então, é legal. vamos falar um pouco do Isildur, que é aquele jovem que tá junto com Erondir lá, que atolou na lama. Sim. Então, Aí, cara, ele ele tem um é papel legal. fundamental na história do Senhor dos Anéis, né? Porque quando o Sim. Sauron assumir o poder total lá, vai ter uma guerra, né? Que A é guerra. contado no livro, só para falar para o pessoal, assim, justificar o spoiler aqui, é contado no primeiro Senhor dos Anéis, essa história. Não, não, Senhor, não. Não. não é da guerra lá do Sauron? A guerra do Você vai Sauron, falar? onde. Não, não. A guerra do Sauron, onde o dedo dele vai ser cortado pelo Isso! Isildur. Não é no primeiro É. filme que explica? Não, não, não. Explica, mas explica de uma forma de flashback. Flashback. Assim, no passado, o Sauron Isso. fez uma guerra lá contra os elfos e um homem chamado Isildur foi lá e cortou o dedo do Sauron com o anel. Isso aconteceu no Sim. final da Segunda Era, antes do Senhor dos Anéis. Então, o Senhor dos Anéis mostra o flashback do Flashback. passado, Flashback. mas no livro não aparece nada disso, só na obra do Peter Jackson. No livro não aparece, Hum. ou se aparece, vai aparecer lá na guerra, no final lá, como flashback também. Então, Entendi agora. o que acontece é que o Isildur vai pegar esse anel, né? Vai ficar com o anel, porque o anel vai corrompê-lo, que o homem é fácil de corromper, né? E aí ele vai cair lá num lago, vai morrer, vai ser atingido, vai uma ordem de... Ele vai pegar qual anel? Dos homens? Não, ele vai pegar um anel, que é o anel Um poderosíssimo do anel lá Sauron. na frente, então. É, na Ah, guerra lá, ele vai cortar o anel do dedo do Sauron com a entendi, espada, entendi. com a espada do pai dele, que é aquela espadona forte lá do pai dele. Inclusive, o pai Agora dele tá entendi. tendo pouco destaque aí na série, hein? Ele vai aparecer no próximo episódio, o pai do Isildur, né? No Reino de Númenor, que foi a pior parte dessa série, é o Reino de Númenor. Acho É que que é a mais. ninguém tá se importando com esse reino, cara. É um reino que Ninguém tá tá nem aí secundário. pra Númenor. Aqui a gente quer ver a Terra-média, não Númenor. É? Então, E fizeram besteira também com aquela rainha lá que eu não gostei. Cegaram ela aqui sem justificativa nenhuma. E através dessa cegueira só foi ladeira abaixo, porque enquanto é, ela estava tendo protagonismo de rainha, estava legal. Agora meteram a cegueira nela, uma filha traidora, que é a irmã desse que você está do falando, Isildur. do Isildur, nenhuma justificativa daquela menina ter traído a rainha, nenhuma. A série não mostrou nada assim. Ah, ela comprou a ideia do cara porque o cara manipulou ela. Não, nada. Não Então, a mostrou. gente vê que o Isildur tá sendo construído o personagem dele ainda, né? Mas ele tá legal. Mas Mas lá na eu não vou frente falar. ele vai se tornar um grande guerreiro. Ele vai se tornar um grande guerreiro, vai cortar o dedo do Sauron, vai ficar com o anel. Depois uma horda de orcs vão matar ele lá e o anel vai cair no fundo de um lago, né? Já dando spoiler aí pro. Mas vocês assistiram o filme do Não, mas Senhor é dos spoiler. Anéis? Ó, sinceramente, quem tá assistindo essa live aqui entende Já Senhor dos sabe, Anéis. Então, o já pessoal aqui conhece. já conhece a Então obra. aquele anel ele vai
ser A Andressa que encontrado. participou aqui, só um minutinho, só para ler esse comentário, vim deixar o like. Muito obrigado, Andressa. Ela estava aqui na semana passada, tá? E depois ela volta aqui. Então, gente, eu pode continuar aí. Depois eu Então comento. aquele anel ele vai ficar perdido lá naquele lago, mas parece que o próprio Sauron já tinha intenção de deixar o anel escondidinho ali por um tempo, né? Até o momento que ele se restaurasse e conseguisse um novo corpo, né? E depois que ele perdeu o anel, ele ficou meio que um espírito sem corpo, né? E aí depois o Sméagol e o Dígol, que são uma espécie de hobbit do lago lá, os pescadores, estavam pescando e o Dígol encontrou o anel no fundo do lago e o Sméagol quis o anel, porque o anel ele fortalece o que tem de mal na pessoa. Como o cara já era ruim, o Sméagol, ele cresceu o olho no anel e matou o Dígol para ficar com o anel. Precioso. Só que ele foi se transformando naquela criatura horrível, o Gollum, né? Mas, mas ele se transformou naquela criatura por causa da idade dele também, né? Não, também, ele ficou 450 anos com o anel, imagina, 450 anos, que criatura que vive esse tempo? Um hobbit, em média, vive 120, 130 anos. E Então, o Sméagol ficou 450 anos com o anel. E aí ele exatamente. foi expulso da tribo lá dos hobbits, teve que acabar aí morando sozinho lá nas montanhas solitárias lá, onde o É, Bilbo Bolseiro encontrou ele na obra O Hobbit, né? sim. Encontrou o Gollum, que não era mais Sméagol, e teve aquela famosa cena da charada, onde eles fazem um jogo de charadas e acaba que Desmiga perde. o Sméagol perde porque o Bilbo fala, onde vou fazer uma charada, o que tem no meu bolso? E o Gollum, esse daí não vale, não pode, maldição, isso daí não vale, isso não é uma charada. Aí ele começou a pensar, falar, ele está com o meu precioso. E aí foi ali que o Bilbo usou o anel pela primeira vez, sem querer, querendo, coloca o anel e fica invisível. O anel dá o poder do cara entrar no mundo espiritual, né? Então, Sim, tudo que está no mundo espiritual começa a te enxergar, se você usar o anel. Se você sim, não sim. usar o anel, as coisas do mundo espiritual não interferem no mundo físico. As Sim, únicas sim. criaturas, né, espirituais que assumem formas físicas para ir atrás do anel são os Nazgûl lá. Mas de resto, nada mais interfere. Só que quando ele vai usando o anel, com o tempo, o anel acaba que fazendo ele ficar cada vez mais no mundo espiritual e menos no mundo físico. Olha esse comentário aqui, mister. Esse meu amigo aqui, ó, o Stefferson, ele falou assim, ó, eu não engoli a aparição do Balrog. Eles foram considerados extintos na Primeira Era, depois da queda de Morgoth, e só aparecendo na companhia de Moriá na Sociedade do Anel, né? O que você tem para falar do Então, Balrog? eu ouvi dizer que somente um dos Balrogs sobreviveram, né? Na verdade, tinham vários Balrogs, não era só um, tinham vários. E somente esse um aí que ficou escondidão lá no fundo da montanha lá de Moria que reapareceu, entendeu? Eu vi num canal aí geek do pessoal que é especialista em Tolkien falando que tinham vários Balrogs, só que somente um deles que sobreviveu, que sobrou, na verdade, né? Por isso que ele reaparece lá no fundo da montanha de Moria. E a série já deu a entender que tem uma criatura gigante e poderosa no fundo daquela montanha. Eu acredito que seja o Balrog. O Shadow comentou aqui, ó. Eu acho que ninguém tem condição de adaptar a Segunda Era. Os livros só falam de Númenor. É, Eu vou apagar.
A bateria do notebook está acabando, então eu vou ficar mais escuro aqui. Bom, eu acredito assim que, cara, é meio complicado porque Númenor está sendo o reino menos desejado pela fã do Senhor dos Anéis de estar assistindo. Eu acho que nem devia E, aparecer Númenor na série. e é meio complicado até, porque eles deram uma certa importância para esse reino, mas tá muito. Cara, Muito chato, muito chato. tá uma copia e cola do Game of Thrones. Talvez você não assistiu Game of Thrones, Mister, mas Game of Thrones é a questão de politicagem, política tal, assim. E É, eles aí, querem cara, construir vários reinos para depois fazer um paralelo entre eles, né? é. Tudo bem, o reino Eles, dos anões, o reino dos elfos já tem uma história importante no livro, né? São reinos importantes. O reino dos homens não é muito bem eu colocado. não comprei o novo rei de Númenor, aquele cara que apareceu com aquela águia gigante para dar o resplendor que ele merece. Porque, cara, ficou muito ridícula aquela cena lá. Aquela cena praticamente deu um poder para ele perante o povo dele, sendo que foi praticamente só coincidência. O famoso Deus Ex Machina agindo a favor dele. Porque se você parar para pensar, a cegueira da rainha já é um indício do Deus Ex Machina agindo. Eu acho que Aí aquela depois. cegueira da rainha já é um indício que já vai começar a queda de Númenor. Tem um livro, né, do Tolkien chama A Queda de Númenor. Eu acredito que com esse reino aí desse novo rei aí corrupto, a Númenor vai chegar ao fim, né? Se eu não me engano, Númenor vai ser inundada, né? A ilha vai ser afundada, né? Aquela É, aquela rainha, acho que ela teve alguma visão sobre isso, não teve? ela teve, ela teve, Da ela ilha teve a afundando. visão. Ela teve a visão quando ela toca naquele objeto misterioso Sim, que é a irmã do, do Isildur. 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 Eu não sou muito bom falar nome, não. Mas a irmã dele, quando ela expôs aquele segredo de reinado, ela expôs para o povo, e aquilo que ela fez lá trouxe assim consequências, porque o povo não queria saber daquele tipo de. Seria como se fosse uma bruxaria, alguma coisa assim. E o povo não queria aquilo. É como se ela tivesse amaldiçoando o próprio reino. Mas a cegueira dela já foi uma forma de nerfar ela, porque ela já era uma rainha meio fraca, porque ela levou, não sei se foi, não lembro se ela levou um negócio na cara lá de uma plebeu lá, Tapa, né? um tapa, e se fosse no Game of Thrones, a cabeça do plebeu já estaria no Já tinha estaca, rolado. tá? Já tinha rolado. Lá não, ela tem direito de se manifestar. Tá bom, tem direito de se manifestar, que lá na frente, essa nerfagem que ela teve, custou teve a visão, depois teve enfraquecimento de reinado, depois teve exposição de objeto misterioso no reinado dela, que enfraqueceu, e para complementar, a águia. Aquela águia foi a pior cena, a pior decisão que a série trouxe, pelo menos nesses episódios, porque não tem sentido nenhum A águia, o símbolo da águia. águia na história do Senhor dos Anéis, ela é importante, no Hobbit também, né? Você lembrou da águia, eu lembrei de duas coisas que eu tinha comentado com você ontem. A questão lá da a águia sempre aparecer nos momentos mais, assim, gritantes e Marcantes. perigosos, marcantes, né? No Senhor dos Anéis, a águia aparece quando o Gandalf vai até a Torre Branca falar com Saruman, e Saruman, o Mago Branco, já mostra suas verdadeiras intenções, né? Que é lutar contra Sauron e ser o cara da Terra-média. E ele pede pro Gandalf se unir a ele, né? E o Gandalf nega. Então ele prende o Gandalf lá no alto da torre, da Torre Branca. Sim.
E aí Sim, a sim. águia aparece para salvar o Gandalf. A águia vem e salva o Gandalf. E no Hobbit, todo mundo lembra, quem assistiu o filme, quem leu o livro, que as águias elas aparecem, né? Quando o Ó, um Gandalf está com. comentário. Tem um comentário muito importante, desculpa te cortar aqui, só porque eu li aqui, eu não posso deixar de passar, mas ó, o Shadow comentou aqui, ó. Eu espero que o Mago Sombrio não seja o Saruman. Seria um erro grave apresentar ele como um maligno logo agora. Eu também espero, cara, porque não faria sentido Então, nenhum. não, eu acredito que não vai ser o Saruman, porque tem realmente um outro mago sombrio na obra do Tolkien, né? O Saruman, ele só vai se apresentar como mal lá na frente, lá, né? Quando ele vai se apresentar para o Gandalf, que ele Na vai verdade, ele querer. era duas caras, né? Ele já era ruim, mas ele só vai se apresentar o lado ruim dele lá na frente, na terceira era, né? Ele vai sempre ser aquele mago ruim com cara de bonzinho, lobo em pele de cordeiro, né? Um mago branco, ó. E depois a águia aparece também no Hobbit, né? Que elas salvam os anões e o próprio Gandalf nas árvores lá. É, os lobos e os orcs cercam eles nas árvores e tocam fogo na árvore. E as águias aparecem e salvam de novo o Gandalf e os anões, né? Ela sempre aparece para o símbolo de salvação, assim, de vir para resolver, para salvar, né? E lá aquela águia desnecessária parece que ela quer salvar o reino também, mas não dá impressão, porque ela coloca um corrupto lá no reino, pô. Ela não veio para salvar, hã? Totalmente Ela veio, ela desnecessário. ela enalteceu a decisão do povo eleger aquele cara como um rei. Ela Porque deu ponto positivo para ele. porque ela abriu as asas e ele estava lá na frente e todo mundo estava vendo. Era tipo, o rei, é como se ele falasse assim: não foi É eu que assim pedi, embaixo. olha só, eu não pedi pela aparição dessa águia, mas ela apareceu bem agora. Vem aqui, minha filha, vem aqui. Aí ele faz um carinho nela. Claro que ele não fez um carinho nela, não. Mas estou falando na forma hilária de comentar que ele chegou lá, fez um carinho na cabeça dela, ela fez assim, tal, tal, tal. Tá vendo aí, gente? Eu mereço ser o rei. É, Aí, aí beleza, o povo bora. ovacionou ele porque achou que se a águia tá dando ponto positivo é porque ele deve ser o rei mesmo, né? Isso. Então, E fora a rainha que ela foi acusada bem naquela hora, né? De estar utilizando um tipo de magia negra, enfim. Então, esse tipo de decisão eu não gosto, porque é uma coisa chamada Deus Ex Machina, que para justificar, é, tanto faz que o Deus Ex Machina serve para salvar a vida de uma pessoa, ou se serve para prejudicar a vida da pessoa, porque aquela rainha lá, ela praticamente teve toda a vida dela prejudicada por sérios fatores de acontecimentos, um após o outro, e o último fator foi da águia lá, que trouxe. eu acho que Númenor agora vai de mal a pior, vai afundar, como que diz no livro A Queda de Númenor, realmente, da Mas agora para diz frente. que aquela rainha diz, né, que ela tem um tipo de segredo aquela bola que ela consultava, né, aquela esfera que ela consultava, sempre mostrava que quando o reino se tornasse corrupto, ele iria afundar, mas não era afundar apenas no sentido figurado, ia Literal, né? acabar, literal, ia acabar. E aí, tudo que ia acontecendo estava mostrando para a rainha aquilo lá. A chegada da Galadriel e assim por diante. Então, eu acho assim, que no menor, cara, tá sendo Uma escolha muito ruim dos roteiristas. fraco o roteiro. Tinha tudo para ser bom, porque aquele ator que vai ser o rei falso, o rei falso não, é o primo dela, é muito bom aquele cara lá. A menina lá também, a irmã Do do, Isildur. do Isildur, também é muito legal.
sei lá, aquele pessoal lá não é fraquinho por ser fraco. O próprio o pai deles, né? O pai dela, assim, é muito, muito gente boa. A própria rainha, a personalidade da atriz é muito boa, mas as decisões de roteiro para eles, Então, cara. não estão agradando muito, não, a galera. Mas beleza, falta. Deixa eu ver o que mais falta a gente comentar aqui. Eu acho que dos personagens principais que apareceram, né, a gente falou de todos, né? A pergunta que não quer calar é: melhorou em relação aos 3 primeiros episódios ou manteve aquele roteirinho bem arrastado que todo mundo está reclamando? O que você acha? Olha, cara, eu acho que tem tudo para melhorar. Falar que melhorou já de antemão, eu acho que é exagerado, né? Mas que foi melhor que a primeira temporada, isso foi. Assim, primeiro, pelo menos esse último episódio aí, ele trouxe bastante assim coisas positivas para a gente esperar da série. Porém, a série, Eu tô curioso para saber se o Tom Bombadil vai ter uma participação assim, vamos dizer, mais não neutra igual no livro, que no livro ele é neutro, ele não atrapalha, ele ajuda os heróis, mas ele não luta contra o mal diretamente, né? Eu queria saber se na série eles vão colocar o Tom Bombadil para lutar ou para ter uma participação mais direta contra o mal lá, contra aquele mago sombrio. Será que vai? Será que não vai? cara, achei meio ruim também aquela cena daqueles, digamos assim, aqueles mercenários que trabalham por Mago Sombrio, deles achar tão fácil aquela aldeia daqueles hobbits lá e procurar pela menina lá. Cara, é como se eles já soubessem onde fosse o esconderijo, tal, assim. Ou Parece que seja, ele tem tipo, um GPS, já sabe onde ela tá. tipo assim, eles estavam procurando o dia inteiro, é justificável, é legal, assim. Mas a série deveria pelo menos mostrar um pouco, é coisa de 1 minuto só, cara. 1 minuto só. Eles procurando, E não enxergando achando. uma pista de abertura e achando o povo, porque aquilo lá é como se ele já sabia da existência Já daquele povo cortou, lá. já apareceu lá diretamente. Olha que era um lugar bem escondidinho, né? Então, É. significa o quê? O que a série mostrou? Que eles sempre souberam onde era aquele lugar lá. É, Então, aquele lugar lá não é esconderijo, porque não é um se fosse esconderijo. esconderijo, eles não Não achariam. precisaria esconder. Não Mas tem precisaria outra coisa que esconder. eu lembrei agora que eu tô louco para ver aparecer também, que no livro é bem legal, é a mulher do Tom Bombadil, né? A Fruta Douro. No livro ela é a Vamos ver. personificação do rio, né? Ela, ela é a mulher do Tom Bombadil. Ela foi Ele tá muito encontrada por ele no rio. misterioso, o Tom Bobadil. Aparece Acho que na série só aparece o canto dela, né? Enquanto o estranho tá lá tomando um banho, ele ouve uma mulher cantando. E aí ele pergunta, quem é uma voz de mulher tal? Aí ele fala, não, não é nada, tal, dá uma disfarçada. Mas a gente sabe que é a mulher do Tom Bombadil, a Fruta Douro, ou tem outro nome em inglês, né? É você Gold. falou que talvez espera que o Tom Bobadil tenha uma certa participação na série, mas você quer que eu seja sincera? Claro que eu estou falando minha experiência, né, de prever, né, fazer teorias, mas eu acho que ele vai ter uma ótima participação em fazer O Gandalf despertar a magia dele. isso, é isso. Ele Eu não acho que é vai, isso também. eu acho que ele não vai lutar, ele não vai fazer nada além disso, Já porque é o pensando que que o estranho é o Gandalf, né? Já nessa teoria. na teoria que o Stan é o Gandalf, porque se não for o Gandalf, eu falo assim, é mais um Aí nome nos fora. enganou de novo. Se não for, aí vai estragar mais ainda o roteiro, né? Vai estragar, porque as pessoas, não é que elas não gostam de ser enganadas, elas não gostam de ser enganadas quando aquilo não parece aquilo. Só que, diferente do Sauron, né, que ele era muito bonzinho lá, não é esse tipo de engano.
é quando, por exemplo, você nunca iria suspeitar de nada, aí pronto, é isso. Não, Isso é legal. todas as pistas apontam que aquele estranho é o Gandalf, não tem jeito, cara. Ele tem uma amizade forte com os pé peludo, ele pegou aquele cajado lá, ele caiu do céu como Maiar, né, para ajudar contra as forças do mal. Tudo indica que ele é um mago que tem uma magia Comentário que ainda não meme. está controlada. Eu vou fazer um comentário meme aqui, tá? Mas depois a gente volta ao normal. Comentário meme. Você não acha que o Gandalf ele parou de ser o mago cinza para se tornar o mago branco só porque ele tomou banho? Você não acha que não tem nada a ver? Nada, Porque, nada a ver. não, é meme, mas assim, é uma coisa que eu reparei. No Senhor dos Anéis 1, ele tá com toda a fisionomia dele, barba, tal, tudo cinza, tudo maltrapilho e tal. Quando ele veio com aquele resplendor, acho que é no Senhor dos Anéis 2 ou é no 3, que ele traz um É, exército, que ele vem no cavalo branco, cara, ele vem com tudo branquinho, a barba branquinha, aquela, o digamos assim, o tecido da roupa dele, tudo branquinho. Eu falei, caramba, o cara se tornou realmente um mago branco. tomou um banho de cloro, né, meu? Falei, Não, caramba, claro, não, eu tô não. falando, é meme por quê? Porque mago cinza e mago branco é um título, vamos colocar assim, É o é um título título, que ele não tem tem. a ver com a fisionomia Não tem a dele. ver com a fisionomia, mas que ele fez isso, ele fez. A gente... E no começo ele devia ser mago marrom, né? Porque ele tava todo maltrapilho, todo sujo. Teve que tomar um banho lá na casa do Tom Bombadil lá. O mago da terra, da terra. É. Não, o mais maltrapilho mesmo nem era o Gandalf, era o Radagast, né? Que é o mago lá que conversa com as aves, com a floresta. Calma aí que o Rogério falou aqui. Ó, só voltar aqui, ó, rapidinho. O Shadow falou aqui que acho que deu uma melhorada, mas eu sou meio fácil de agradar. Aí depois o Rogério falou assim: vocês estão sabendo que os 3 primeiros episódios foram feitos por um diretor? A partir do episódio quarto, é a mesma pessoa que a mesma diretora de Gen Vi que assume? Não, isso eu não sabia. Sério? Então já deu uma Legal, modificada boa dos 3 primeiros pro quarto, já modificou bem, hein? legal a informação, Rogério. Isso aí eu não sabia, não. Do Genvi. Sobre a audiência, caiu pela metade. Não sei se é verdade, mas se continuar assim, talvez a série seja cancelada. De fato, é a tendência de série ser cancelada é quando a série não está dando aquele, digamos assim, aquele lucro, né? E se a série investiu 1 bilhão. aquele dinheiro todo, né, que eles falaram, 1 bilhão, cara, se não agradar, se não der retorno, claro que eles vão cancelar, né? Isso aí é normal. Vocês se esqueceram de comentar sobre uma das melhores homenagens aos livros, as anti-esposa, eles moram. Eu não sei quem é essas Eles anti-esposas. mostraram as anti-esposas. Quem é? De quem ele Eu está não, falando? não me lembro. Depois você explica aqui, ô Rogério, no próximo comentário aqui. O Gandalf só assume o Mago Branco porque o Saruman deixa de ser o Mago Branco para se tornar Saruman, o de todas as cores. Olha lá, É, fazendo depois outra. que o Saruman trai, né? Que ele vira mal, ele perde, né? O título de Mago Branco, né? É, eu acho que é isso, Mister. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Vê aí. A É, gente acho já que é isso falou. aí. Tô doido pra ver a Goldberry, que é a fruta doura, aparecer. Talvez ela apareça Uma no das próximo. piores decisões foi, primeiro, de dar aquele protagonismo para aquela mulher lá que você citou, né? A mulher do elfo. A mulher não, né? Ela gostava do elfo e o elfo gostava dela. A mãe Do Theo. do Theo. Só que assim, matar ela nessa segunda temporada é mais um tiro no pé, cara, porque eu acho que não deveria ter matado ela. Talvez
poderiam ter colocado ela como de canto, né? Tipo um personagem secundário, mas eu acho que é muita. Quando você acaba com um personagem, quando você vai na temporada anterior, eu não vejo motivo de tanto protagonismo, né? Se esse personagem. A não ser que Senhor dos Anéis já fez isso, né? Você já viu aquele cara que mais morreu em filme de todos? Que é o rei do Game of Thrones e também é o cara lá do Senhor dos Anéis que estava protegendo o Frodo e morreu com a flechada. Várias Sei flechadas. que você está falando do Boromir, que é um dos É, caras que formam a Sociedade do Anel. É, isso. Ele é um dos atores que mais morre em filmes, né? Ele não é o recordista, né? Acho que tem um cara que morreu mais de 25 vezes em filme. Esse é o recordista, mas ele não chegou a morrer tantas vezes assim. Mas, assim, eu tô querendo dizer assim, que é, se eles fizerem isso com essa mulher porque eles quiseram, né, dar uma impressão que nem fez com esse personagem aí, não colou, não. tudo bem. Mas não foi legal. Não Não colou, foi, não foi legal. Eu acho que eles não querem foi. dar protagonismo ao filho dela, né? Eu acho que é isso. Porque ele vai se tornar um rapaz, vai se tornar um guerreiro, né? E vai Mas, acompanhar o elfo. mas seria legal, assim, se fosse para dar um protagonismo para ele, não precisar exagerar tanto em drama. Não precisa, cara. As pessoas não precisam assim, draminha elfo, ele odeia o cara porque o cara tava querendo namorar a mãe dele e a mãe dele morreu. A mãe dele morreu porque o cara subestimou uma flechada. Pô, é um cara, ele é um elfo, cara. É um elfo que conhece materiais de orcs, sabe que aquelas flechas são venenosas. E não sabe que pode matar um ser humano, vai depositar fé, porque foi esse o roteiro que eles deram para ele. Eu achei que ela poderia se salvar, né? Porque o corpo dela poderia, né, produzir alguma coisa e combater, mas o veneno do elfo foi muito poderoso. Pô, mano, ele é um. O veneno do orc, desculpa, é muito poderoso. Pô, mano, aí não, né? Então, nesse caso aí, foi uma péssima decisão ter matado ela, não curti. Uma coisa Mas, que eu senti que tá faltando nessa série, eles darem nome aos lugares, né? Aos lugares que eles passam, né? Porque quem gosta de Senhor dos Anéis, os caras que lê mesmo os livros, uma das partes mais legais dos livros é você saber onde você tá no mapa, né? Aqui você pega esse mapa aqui da hora aqui, ó, do livro, ó, da Terra-média, e você vai uhum. acompanhando a aventura do dos personagens ao longo do espaço aqui da Terra-média. E eles podiam, ao colocar cada cena, eles passando por um lugar, colocar o nome daquele lugar, porque aí você ia buscar referência no livro e ia ficar bem mais interessante. E eles não fizeram isso, eles, tipo tem lá o Reino dos Anões, você meio que sabe que é Khazad-dûm, mas não sabe aqui que no livro tá Moriá. Aí você fala, pô, Moriá e Khazad-dûm é o mesmo lugar? Aí você tem que buscar pesquisar para saber que Moriá é o nome que os elfos dão para o reino dos anãos. E Khazad-dûm é o nome que os próprios anãos, na língua deles, dão para o reino deles, né? É Então, que você fica meio talvez. perdido no espaço. Por exemplo, aquele túmulo dos mortos lá, ele está num lugar lá que você não sabe se é o mesmo lugar que é o túmulo dos mortos lá do que está aqui no livro, que tem aqui, ó, a colina dos túmulos, né? Que fica do lado do condado, da Floresta Velha. Será que é o mesmo lugar? Será que é o mesmo lugar muitos anos antes? Já Pode existia? ser, Mister, que seria legal, né? Se eles colocassem um mapa novo. Um mapa assim, tipo, para comparação. Nem se a pessoa tirasse um print assim, e aí desse print a pessoa fizesse uma analogia entre o mapa antigo e esse mapa aí 3.000 anos depois, porque você sabe que tudo se modifica, né, em 3.000 anos. Se eles Mas assim, colocassem mapas ao longo da série, assim, para mostrar os lugares onde eles estão passando, seria bem legal, cara. Deixaria o pessoal bem mais animado, eu acho. Tem um pessoal que é aficionado por mapa, né? Eu sou um desses. Eu gosto de ficar
me localizando. Enquanto eu leio a história, eu vou localizando onde que o personagem tá, imaginando a cena, entendeu? Ó, o Rogério falou aqui, ó, que as anti-esposas, ente, né? Ente-esposas são as esposas dos entes, né? Que nos livros foram embora. Entes que está falando é entidades ou é entes mesmo? Bom, deixa eu Eu ver tô na aqui. leitura do livro 2, né? No 1 eu não vi os entes, não lembro. Ó, nos livros só aparecem então, as árvores falantes, eles contam Mara, Mara e Mary e Pippin. Ah, tá. Que elas foram embora. E na série elas não são mostradas. Ah, agora eu consegui Ah, entender. lembrei. Os entes que ele tá falando são as barbárvores lá, que são as Ah, tá. árvores mais antigas, né? Que Tá. os entes Agora são esses. já E captei já, o captei Rogério. agora. Agora eu lembrei. Os entes são Tá. aquelas árvores que aparecem lá e dão uma bofetada na menina lá e ela voa longe. E aí ele falou É. assim: é dito que toda união entre elfo e homem nunca dará certo e sempre acontece uma tragédia. É, Comentando isso aí, é o seguinte: não é que não dá certo por não dar certo, é porque assim, a corrupção do homem é muito fácil de acontecer. Então você pega um cara que ele supostamente seria para ser um cara do bem, um cara guerreiro, um cara para frente, mas ele é muito fácil se tornar corrupto. E outra coisa, sem dizer que o homem vive um piscar de olhos perto de um elfo. Então, vamos colocar o homem, o elfo e o homem têm amizade, sei lá, de 30 anos a 50 anos de amizade. Pô, isso não já é é. nada para o elfo. Isso não é nada Tem para elfo na história do tudo. Tolkien que vive 11 mil anos. Tem elfo que vive 10 mil anos, 9 Se mil você anos. parar para pensar, o elfo lá se tornou amigo de um cara que ele conheceu, o cara tinha 18 anos, aí se tornou amigo do cara até os 70, beleza. Foi uma amizade que deu tragédia, destruiu tudo? Não. Mas o elfo vai continuar querendo ter amizade com os filhos dos filhos, tal, e vai ter uma hora que aquele antecessor, o neto, bisneto, vai ser corrupto. E aquele lá vai causar toda a tragédia, vai Vai trair os estragar com elfos, a amizade de vai centenas de estragar. anos. Então não é culpa, assim, tipo, não, eu vejo assim que não é algo místico isso acontecer, é algo natural. O elfo, infelizmente, por ter muitos anos de vida, ele se depara com esse tipo de coisa. Então é mais fácil ele se afastar do ser humano do que se unir com quem ele sabe que não vai dar certo. É mais ou menos isso que eu Mas penso. no filme a união do homem lá, do rei, com o Legolas foi bem bacana. Eu achei legal. Foi bacana, mas vamos supor que esse filme, vamos supor que ele continuasse em teoria, e aí passasse, sei lá, uns 300 anos, 400 anos depois do Legolas ter salvado o mundo lá, e o Senhor dos Anéis ter acontecido tudo que aconteceu, e o Legolas continuasse com amizade com o ser humano. Quem garante que os netos, bisnetos daquele rei bonzinho lá da série, quem garante que não ia ser um corrupto e ia estragar com tudo? É isso. O Rogério comentou aqui da Beren e Lúthien, que são os bisavós do Elrond. É um outro livro, né, do Tolkien, que Sim, um amor meio que proibido, vamos dizer assim, entre um elfo, uma humana, né, ou é um elfo e um humano. Beren e Lúthien. É um Beren e amor Lúthien. entre um elfo e um humano, que dá tragédia no final, né? Ó, o Rogério falou que se incomoda um pouco que a passagem de tempo na série é muito rápida. Aí, ó, para Ah, variar um tá. pouquinho. É isso mesmo. Sim. É, trilogia, umas 10. Então. Cara, é o seguinte, a gente já falou de tudo aqui, Mister, e eu acho que não tem mais nada aqui para a gente explorar do episódio, até foi um pouco mais acima do normal, né? Que geralmente quando a gente fala de um episódio
e é 2 pessoas, geralmente leva 1 hora e 10, por aí. Mas, né, vamos para as nossas despedidas. Então, faz aí o seu jabá, né? Divulga tudo que você tem para divulgar, né? Se tiver rede social, se tiver qualquer coisa, canal de YouTube, pode falar aí. O meu canal é o Anime-se Apresentações, né? Onde a gente tem aulas lá de várias matérias e tem algumas curiosidades bacanas nos vídeos. E os shorts a gente fala sobre quadrinhos, né? Marvel e DC. Já tem mais de 100 shorts lá sobre Marvel e DC. E em breve vamos fazer mais vídeos longos sobre Marvel e DC, né? E os quadrinhos. É o Anime-se Apresentações. Tem um bonequinho assim no logo do canal, né? No YouTube? No YouTube, isso. E é isso. Meu nome é Rafael Aguiar, sou professor de inglês e português. Sou aí leitor de Senhor dos Anéis, o Hobbit. Estou terminando de ler o Senhor dos Anéis ainda, já li o 1. Estou lendo o 2, né? Não conheço tudo ainda do Legendário. Quero ter os outros livros da coleção, né? O Beren e Lúthien, A Queda de Númenor, e outros livros aí, né? Os Contos Inacabados. E também consumir tudo que tem a ver com o universo do Senhor dos Anéis. Agora, o final do ano, vai lançar um anime chamado Os Guerreiros de Rohirrim, alguma coisa assim, né? Que vai contar sobre uma guerra lá dos Guerreiros de Rohan, né? É um anime que vai lançar no final do ano. Eu acho que agora é em dezembro. É Netflix ou Amazon? Eu acho que seja na Amazon. Por quê? Porque toda os filmes do Senhor dos Anéis saíram da Netflix e foram para a Amazon. Então, eu Menos o acredito 2, que né? O 2 o é o único 2 que continua na Max. eles Né? tiraram HBO, da não. Netflix, né? Então, Não, não tem na Amazon. não tem O na Senhor dos Amazon, Anéis 2 tem na Max, na Max, HBO Max, HBO Max, HBO. né? Então, eu Mas acho que vai ser legal essa série aí também, que vai mostrar mais uma faceta da obra, né? É é, basicamente isso. Aí nós voltamos em outra live aí para a gente comentar quando passar mais alguns episódios, uns 3, 4 episódios. A gente volta para comentar se aquilo que a gente achou que ia acontecer realmente aconteceu ou não. Que é em relação ao Gandalf, se ele vai ser o Gandalf ou não, se vai aparecer a Fruta Douro, lá a mulher do Tom Bombadil, se o Tom Bombadil vai ter uma participação mais ativa na luta contra o mal lá. E quem é o mendigo? quem é o estranho? Essa é a pergunta. Andarino. Eu acho que é Andarino. o Gandalf. Quem acha que é outro, deixa o nome aí, mas eu não sei. Eu acho que é o Gandalf. Só para finalizar aqui, ó, o Jair tá falando assim que o Elrond Arwen. Aurien, sei lá. Arwen é aquela elfa bonita, aquela elfa Aquela que é elfa a, bonita lá aqui, do cabelo preto. Eu que sei ela quem é é. a filha do, ela é atriz que ela é filha do cantor de rock lá do Sim, Smith, do Aerosmith isso, lá a o, Aerosmith. sim, Eu ela lembro. Que ela era então, novinha na época. ela era. Ela, ela abre mão, né, da imortalidade dela para ficar com o rei, né, com Aragorn. E Sim, aí o sim. Aragorn morre e ela fica sozinha na pior, coitada. Ainda abrindo mão da imortalidade, deve viver mais do que o ser humano normal. É. Então eu Aqui, acho que ó. essa é a Ele- pior maldição dos elfos é querer se envolver com o humano e depois sobreviver 10 mil anos e o humano morrer em 70 anos. Acho que é a pior parte, né? Ó, o Rogério está indicando aqui, ó. Assista o filme Tolkien, que conta a vida do autor dessa saga maravilhosa. Ah, tem na onde esse filme, hein? Será? Tem alguma streaming ou só se baixar mesmo?
Eu vou Cara, não, procurar. depois a gente dá uma pesquisada para ver, né? Legal, Então, legal. mister, é Valeu, isso. Rogério, pela participação, pelos demais que participaram aqui do nosso bate-papo, né? Semana que Colaboraram vem, bastante. semana que vem vai ter a participação do nosso querido Hate, Jonathan aí, que ele não pode estar hoje, mas talvez ele vai estar aí. Se a Andressa ela assistir o episódio, ela talvez esteja aí, né? Aí o bate-papo fica um pouco mais fluido, né? E aí depois, gente, ele falou que o filme, ó, era do Prime. Depois a gente pode tá comentando outras coisas, mas assim, notas de 0 a 10, quanto você dá para esse episódio? O 4, eu acho que, vamos ser sinceros, né? Um 7, né? Ainda tá decolando ainda, não tá. Eu acho que eu tô sendo bonzinho ainda, hein? Um 7, porque os outros não foram tão bons assim. Foram 5. O 7 é uns. É uma Os nota outros foram. razoável, né? Os Que outros nota foram você dá? fraquinhos. Não, eu. Um 5. 5? Ixi, tá longe de decolar então, hein? Não, mas tá bom comparado com os outros aí que caiu para uns 4, 3. Não, pô. Se você for avaliar os efeitos visuais e outras coisas que não perde pra nenhuma, cara. Eu acho que o que eu dou nota abaixo de 5 é no roteiro. Nos outros quesitos, Mas na o roteiro, atuação, mas o roteiro é o principal. é o principal. Por isso que eu pesei, né? Avaliando os efeitos, avaliando as atuações e avaliando, né, a fidelidade com os outros filmes e tal. Acho que deu 6,5 ali, ó, tá perto da minha nota. Os 3 primeiros foi mais baixo. Esse já deu uma melhoradinha. Mas E o Rogério é acredito muito bonzinho. Tô brincando. nada. Eu acho que mesmo para quem nunca leu o livro, acho que a tendência é dar uma nota mais alta. Porque não vai ter o critério de julgamento Mas eu, avaliativo em comparação com o livro. mas eu nunca li o Mas, livro. Então, então, a minha nota caiu da primeira temporada, porque eu dei a nota, acho que foi 6 para a primeira temporada inteira, mas a minha nota caiu um pouco por causa desse monte de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Aí deu uma pioradinha, mas foi melhor do que muitos episódios da primeira temporada, mas só que ainda não alavancou. Vamos ver mas o que essa série vai trazer de novidade para a gente. Vamos ver o que ela vai nos impressionar. Se eu, ela eu conseguir. acho Eu acho o seguinte, Mister, eles estão errando no lançamento dos episódios. Eu acho que o fato de ter lançado 3 em uma semana foi bom, mas eu acho que eles tinham que lançar pelo menos uns 3 episódios por semana, cara. Porque aí daria tempo de a gente, né, fazer uma avaliação melhor. Ficar O Rogério esperando fez uma semana assim, para ver outro episódio. ele falou Jesus dos Anéis, eu não sei quem é esse, não. Quem é? Ele tá falando meme com quem? É, é o Andarilho? Não entendi Não, muito. Não entendi muito seu meme, não, Rogério. eu acho que ele tá Vocês- falando do ator lá que faz o Sauron, Ah, né? bom. Que tem uma pegada assim meio judeu. Bom, eu não entendi o meme, Rogério, depois você se explica aí. Gente, muito obrigado aí pela participação de todas as pessoas aqui do nosso Pod Meu Nerd. Quem quiser encontrar a gente aqui, a gente encontra. A gente está no YouTube, só se você digitar Pod Meu Nerd tudo juntos, né? Com Demudo, você vai encontrar a gente. Vai lá no Google, digita Pod Meu Nerd, que você vai ver que a gente está com um multiverso de plataformas, Spotify, Google, Apple Podcast, a gente está na Deezer, na Amazon Podcast, a gente está em todo lugar, espalhado por aí. Então, vão lá, assistam o nosso programa aqui, nossas lives, e também ouçam a nossa palavra, né? Que no caso, nas plataformas de áudio, gente, a gente fica muito feliz de comentar sobre esse tipo de assunto, né? O Pod Meu Nerd traz tudo com muita dedicação, com muito amor,
e a gente está aí. A gente está aí para comentar daquilo que está em alta. Alguns, né, não tem peito para peitar muitas coisas. A gente está aqui. Pode ir o Nerd fala de coisas boas e também fala de coisas que estão aí, né, que ninguém quer falar. Eu mesmo vou trazer uma série da Agatha, da Marvel. Então, vai ser uma série meio que puxado para o lado de bruxaria. Muita gente não vai assistir essa série porque ninguém tá mais colocando fé na Disney, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar fazendo essa cobertura aí, porque a gente é corajoso. O Jonathan Ziel está trazendo aí a Cidade de Deus, série que está lançando uma vez por semana, está dando uma ótima audiência. Muito obrigado aí a todos os participantes. Cidade de Deus está sendo um grande acerto, né? Muitas pessoas aí que assistiram aquele filme antigo, né? Acho que já tem 20, não sei se já tem 20 anos, mas eles trouxeram em formato de seriado e está sendo algo muito bem aproveitado, muito bem analisado pela crítica, está todo mundo elogiando. Então, eu acho que vai dar tudo certo, né? A gente cobriu até Invasão Secreta, né? Que o Rogério lembrou aqui, foi uma das piores séries da Marvel. E a gente cobriu, a gente teve peito para cobrir, falamos de Capitão Marvel, né, que é ruim, a gente cobriu, então a gente tá aí. She-Hulk, a gente falou de She-Hulk, cara. Quem assiste She-Hulk é muito ruim, mas a gente cobriu, então a gente é corajoso, gente. Não duvido da nossa capacidade. Só que a gente só não vai trazer coisa que é pior do que é ruim. É inassistível. Isso a gente não vai mexer. Mas aquilo que está em alta, estão aí, tá? A gente também está trazendo quadros de dubladores, tá? Então, a gente já entrevistou vários dubladores que já fizeram Game of Thrones e está trazendo aí dublando essa nova série aí de A Casa do Dragão. Então, a gente está aqui, gente, para honrar o nosso compromisso com vocês e falar daquilo que a gente gosta. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, tanto do chat, do YouTube, de todo mundo. E a gente já deu as nossas notas, gente. E é isso aí, galera. Tchau, Falou! galera. Até a Até mais, próxima. hein?